Sinal de início. Boa tarde. Boa tarde a todos. Em nome da APIMEC, quero agradecer o Banco do Estado do Rio Grande do Sul por mais esta reunião. O banco faz parte do nível 1 de governança corporativa. Estão compondo a mesa os senhores Cláudio Coutinho, presidente, Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco, Marcos Vinícius Feijó Staffen, diretor de finanças e relações com investidores, Oswaldo Lobo, diretor de crédito, Alexandre Pedro Ponzi, superintendente executivo de relações com investidores. Por parte da APIMEC estou eu, Luci Souza, de São Paulo, e Ivanor Vera Torres, da APIMEC Sul. Então eu passo a palavra à companhia, ao presidente, senhor Cláudio Coutinho, para a abertura da sessão. Obrigado, Luci. Obrigado, Ivanor. Obrigado especialmente à APIMEC do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Agradeço a oportunidade para o Banrisul expor a seus investidores e stakeholders sua estratégia e o seu desempenho. O Banrisul, como todos sabem, é um banco de varejo que é dominante no mercado do Rio Grande do Sul, com forte presença em todos os produtos bancários de varejo, com um portfólio completo e diversificado, incluindo seguros, adquirência, consórcio, e ao mesmo tempo é um banco, como veremos ao longo dessa apresentação, que se renova, investindo maciçamente em tecnologia, proporcionando cada vez mais experiências positivas aos seus clientes. Passo a palavra, então, ao Alexandre Ponzi, pretendente de relações com investidores. Obrigado, presidente. Vamos só passar, então, direto para o slide 4 do mercado. O Banrisul, como foi dito, ele é um banco de varejo que está há mais de 92 anos no mercado, sobretudo do Rio Grande do Sul, que a gente tem demarcado ali no mapa, mas ele tem também uma participação com alguns produtos de crédito, sobretudo produtos de crédito consignado, que são oferecidos para tomadores em nível Brasil. Então, nós apresentamos um banco de varejo com foco na região sul, com 4,4 milhões de clientes, dos quais quase 95% são pessoas físicas. Isso nos dá uma grande vantagem competitiva em termos de participação de mercado, de depósito a prazo de 40%, e os dados do Rio Grande do Sul somente, os dados do Brasil, eles sofrem, sim, o fato de que a estrutura do banco de negócio está muito mais focada no Estado propriamente dito, mas temos 22% da estrutura de depósito a prazo. Em compensação, e inclusive pelo momento que na sequência nós vamos ver que a gente vive hoje, em 2020, a carteira de crédito ela é 20%, uma fatia relevante, mas ela é inferior, por exemplo, à fatia de que nós temos em depósito a prazo, ou seja, há espaço para voltar a crescer, e depósito de poupança, nós temos 12,4% no Estado. No próximo slide, nós temos o perfil corporativo do banco que vamos começar de baixo para cima, porque, sim, o banco tem o seu compromisso de ser um banco de varejo com essa atuação no Rio Grande do Sul, mas que ele está em um mercado muito competitivo como é o Estado, com um market share bastante relevante, mas ele vem intensificando o foco no cliente. O que ele está buscando? Proporcionar a melhor solução para os seus clientes em termos de produtos financeiros e satisfação. Essas soluções elas vão perpassar por todos os canais disponíveis, canais tradicionais e, sobretudo, os novos canais, os canais mais eficientes, os canais voltando dentro do Banrisul Digital. Mais na frente nós vamos ver. Mas ele também se faz em cima de uma estrutura, um corpo de funcional, cada vez mais voltado à produção de negócio, cada vez mais voltado à eficiência, mas proporcionando dentro da empresa uma entrega muito rápida em termos de produtos, processos e oferta de produtos de relacionamento e gestão de pessoas. Gestão de pessoas porque é importante para uma empresa do porte do Banrisul, um banco de varejo. Todo esse processo ele nos traz uma transformação, que esses modelos de negócios, o uso cada vez mais maciço de tecnologia, da inteligência artificial,
ele vai manter o Banrisul cada vez mais competitivo no mercado, e isso leva à eficiência. Tá? Essa visão voltada à eficiência, ela centra nesses processos ágeis e simplificados, que eles estão muito fundamentados em infraestrutura, arquitetura de TI, mas não somente nisso, na gestão de riscos e alinhamento às melhores práticas de gestão, porque a estratégia de negócio do banco, conforme está no próximo slide, ela é voltada para varejo na pessoa física, independentemente do perfil. Hoje o banco tem um foco muito mais próximo, até por condição de mercado, com o setor público na parte de originação de crédito consignado, mas ainda assim nós falamos 4,4 milhões de clientes, essa carteira hoje representa pouco mais de 10%. Então existe espaço, sim, para que essas soluções financeiras elas atinjam os diversos perfis de clientes. Na pessoa jurídica, o foco do banco é pequena e média empresa, como não poderia deixar de ser dentro do DNA, espelhando na parte de ativos a estrutura de funding e de passivos do banco. Mas também, ao mesmo tempo, usando essa parte de clientes para reforçar serviços financeiros, produtos de relacionamento, aumentar e incrementar cada vez mais a estrutura de geração de FIIs do Banrisul, seja através da rede de adquirência, seja através de produtos de cartão, seguros, consórcios e outros, mas voltamos também a trabalhar num produto que vai nos permitir aumentar o share dentro da produção de crédito no Rio Grande do Sul, que é o agrícola. O crédito agrícola ele tem uma participação relevante dentro do PIB do estado do Rio Grande do Sul, de forma direta e indireta. Tá? E não é à toa que a gente diz que o agro é nosso chão, que nós estamos aqui, mas ele também é um produto de fidelização e relacionamento de clientes. Então, todas essas estruturas de negócio, elas estão voltadas a que um banco de varejo consiga obter melhor com um reforço de governança, porque como está no próximo slide, nós temos uma abertura das ações do Banrisul, onde o Banrisul tem hoje 3 ativos mobiliários negociados a mercado, mas o que de fato tem liquidez, tem negociação e mais, diferentemente do que está colocado ali, mais de 80 mil pessoas físicas, o último levantamento da Bolsa, significa que nós temos aumentado a nossa base acionária, ele tem sim o foco da liquidez, o foco da negociação na ação PNB com o ticker BRSR612. Mas na estrutura total do capital social do banco, o Estado, o controlador e os reforços de governança visam exatamente identificar uma empresa, uma sociedade de economia mista controlada por um ente público, ele detém pouco menos de 50% das ações totais. Esses 50% estão concentrados em ações ordinárias, 98,13% do capital votante pertence ao acionista controlador, mas quase 51% das demais ações, elas compõem o float do Banrisul. Esse float, como eu estava dizendo, ele hoje não tem mais 80 mil acionistas. O levantamento da Bolsa, que foi nos encaminhado recentemente, no começo dessa semana, ele tem mais de 102 mil acionistas, pessoas físicas, que estão com as suas ações em ambiente de negociação. O Banrisul também é o escriturador e nós temos pouco mais de 45 mil também, pessoas físicas que estão com as ações escrituradas e não em negociação no banco, ou seja, no total temos quase 150 mil acionistas. Por diversificação, 20% da base de acionistas do Banrisul é feminina, tá? E 80% é masculino, mas o banco, como a Lucy comentou, ele está no nível 1 de governança corporativa desde 2007, ele tem uma participação importante, constituída por investidores estrangeiros, que são 47% do float, 23% da base total, tem negociado um ticket médio de cerca de 31 milhões por dia, 2,7 milhões de ações negociadas diariamente, está presente em 7 índices. Uma empresa controlada por ente público, ela não poderia ser diferente, ela reforça estruturas de governança corporativa. Pegando o do meio, prevenção à lavagem de dinheiro no slide 8, o que nós estamos fazendo? Tem mecanismos que vão permitir que o banco enderece a uma base de varejo uma estrutura segura, tanto para ele quanto para os clientes, em relação a todos esses processos que envolvem a lavagem de dinheiro em si. Mas, na governança pura e simples, o Banrisul, além de estar no nível 1 de governança, onde ele está alinhado às melhores práticas de governança corporativa do mercado, não só na questão da forma da apresentação das suas demonstrações financeiras, mas ele oferece, por exemplo, 100% de tag along para todas as ações. Ele tem políticas e códigos com diretrizes e atuações específicas,
e ele usa a câmara de arbitragem para, eventualmente, resolver controvérsias que porventura haja. Adicionalmente, o banco criou, porque o banco é um bom pagador de dividendos, mais à frente a gente demonstra, uma política de remuneração aos acionistas. Esta política de remuneração, ela endereça 2 grandes capítulos. Primeiro, a preservação de estrutura de capital ou basileia para o Banrisul, para continuar crescendo o crédito, produto principal da instituição. Mas, ao mesmo tempo, ela permite que o banco, em mantido uma estrutura de capital bastante satisfatória, acima dos mínimos obrigatórios, ele remunere os seus acionistas com parcela extraordinária, e de 2009 para cá, essa parcela extraordinária tem ficado em cerca de 15%, 2007, 2008. Ela era 10%, ou seja, o payout do banco hoje está estável em 40%, à exceção do presente ano, porque a 48,20, por conta da pandemia, ela limita a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio ao mínimo estatutário, que no nosso caso são 25%. E isso também interrompeu de forma temporária a capacidade do banco, por conta de uma imprevisibilidade de resultados que está condicionada à economia, a capacidade dele pagar de forma frequente na política trimestral de remuneração dos seus acionistas. Mas a estrutura de governança corporativa do banco está calcada em comitês que ele criou de forma voluntária, a possibilidade de aumentar a participação de membros independentes nos conselhos, seja de administração, seja no conselho fiscal. Temos um comitê de elegibilidade, um comitê de remuneração, temos um comitê de risco que endereça as questões de risco voltada a uma instituição financeira e, sobretudo, nesses momentos, um comitê de auditoria, como não poderia deixar de ser, e, adicionalmente, o banco tem outros comitês de suporte à estrutura de governança corporativa, e esses outros comitês compostos, na maioria, por empregados da instituição. E, para terminar, um pequeno resumo do que é o Grupo Banrisul, que não é simplesmente um banco. Ele tem uma empresa de cartões, uma corretora de valores, uma empresa de consórcio, uma empresa de seguridade, uma empresa adicional que faz a parte de armazenagem geral, e temos empresas coligadas que são voltadas na parte de produtos de seguro e capitalização e na originação de crédito consignado. Isto é o pontapé inicial da apresentação, fiquei fazendo uma pequena introdução do banco, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o mercado econômico, o que ele afetou e quais são eventuais impactos futuros que o banco pode ver. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, aí pelo gancho. Meu nome é Cássio Zimmermann, eu sou superintendente da Tesouraria e de Finanças do Banrisul, a área sobre a qual tenho responsabilidade também pela parte de análise e acompanhamento econômico. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui a respeito disso, dando um pano de fundo no ano que vivemos, em termos nacionais e regionais, sobre o qual a gente fez a gestão do banco durante esse processo, para que se tenha a verdadeira noção do que atravessamos e de como lidamos com essas coisas internamente. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Em termos Brasil, acho que isso aqui é algo que a gente vem acompanhando o dia a dia, não tem nenhuma novidade aqui, é mais no sentido de contextualização mesmo. O Brasil vem retomando lentamente seu processo, de normalização econômica, de algum resgate da estabilidade e da previsibilidade para os agentes atuarem, e a pandemia, infelizmente, é um mal que assolou o mundo, também atrapalhou e muito essa recuperação. Então, a gente pode perceber pelo gráfico que a gente coloca aí, que é um indicador do Banco Central de atividade econômica, como, em termos de alta frequência, isso foi prejudicado em meados do ano, né? Tivemos um choque muito grande em termos de funcionamento da economia, que assolou os mais diversos setores. Isso não é nenhuma novidade, mas talvez fique mais visível quando a gente olha gráficos, etc., a profundidade desse negócio. E apesar de alguma normalização e internalização desse processo dentro das empresas, de como elas lidaram com isso ao longo do tempo, efeitos de isolamento e de desaquecimento econômico, ainda que tenha havido já algum tipo de recuperação, ele não nos jogou num patamar
pretérito à pandemia. Pode passar o próximo slide, por gentileza. E esse efeito, este problema totalmente extraordinário, ele infelizmente ele veio num momento em que o Brasil lidava com diversas dificuldades do ponto de vista fiscal. O Brasil já vem tendo que endereçar uma série de reformas ao longo do tempo e por diversas circunstâncias isso tem acontecido de uma maneira muito lenta, né? E agora o choque dessa realidade com uma pandemia, isso tornou muito mais grave o cenário fiscal em que a gente está enfrentando. E isso se traduz em vários aspectos, mas talvez aqueles que a gente mais perceba no dia a dia são a visão de risco em relação ao Brasil, ou seja, aquilo que se pede de prêmio para atuar no mercado nacional, né, em termos financeiros e por que não econômicos também. E aí o dólar ele é um termômetro importantíssimo disso, quer dizer, a gente percebe como houve uma escalada do dólar nesse período de pandemia, a fuga para mercados mais robustos, tem aqui um flight quality razoável, e isso agravado não só pela pandemia, que já naturalmente faria um movimento do tipo, mas também agravado pela percepção de dificuldades do governo em lidar com os impactos fiscais que essa pandemia traz, né? Então tem esse impacto no dólar, que é um canal de transmissão, digamos assim. Próximo slide, por gentileza. Tem um segundo canal também, que acho que do ponto de vista de mercado financeiro, pelo menos na atuação dos bancos de varejo, é o que mais se percebe, né? Que é através da estrutura ter uma taxa de juros. Apesar de, nesse período, o Banco Central, através do seu Comitê de Política Monetária, ter atuado no sentido de flexibilização monetária, reduzindo taxa de juros Selic, a gente percebe, olhando para as curvas futuro, como o mercado passou a exigir um prêmio maior quando se trata de negociação futura de dinheiro, né? Ou seja, de juros, mais precisamente. Isso ele teve uma atuação dentro do mercado, e sobretudo no mercado em que o banco atua, encarecendo muito o custo do dinheiro, né? Naturalmente, isso acaba se refletindo em outras coisas e ele tem um efeito encadeado ao longo da cadeia do mercado bancário, né? Já houve um retorno dessa elevação de prêmios importante. Precisamente no curto prazo a gente percebe que teve um efeito ao contrário, né? A curva cedeu bastante, reflexo dessa política monetária mais solta bem no curto prazo, mas isso cobra depois ao longo da estrutura com a ponta longa da curva subindo. Isso de alguma maneira joga contra o que o Banco Central a intenção que o Banco Central teve no início, mas é um efeito natural e que o mercado se protege justamente dessa dificuldade em termos de previsibilidade dos aspectos econômicos. Então, é algo que joga um pouco mais de areia nas engrenagens e dificulta um pouco mais o funcionamento no curto prazo, né? Próximo slide, por gentileza. No estado do Rio Grande do Sul, sobretudo, além desses efeitos que eu já comentei em termos nacionais, a gente teve que lidar também com efeitos de uma estiagem, né? Como os senhores devem acompanhar, imagino que a maioria tenha esse conhecimento, o estado do Rio Grande do Sul ele tem uma agricultura, e por que não dizer um setor de agronegócio muito mais importante em termos de formação do produto do que a média nacional, né? Chega a ser, por exemplo, no agronegócio o dobro a participação do produto do agronegócio, e se tu quiseres reduzir da agropecuária, enfim, o dobro da média nacional. Então, quando a gente tem esses efeitos climáticos desfavoráveis, isso é natural, é da natureza, a cada N anos acontece, e veio a calhar de acontecer esse ano, e isso joga um pouquinho mais de dificuldade dentro desse cenário já um pouco conturbado pelos aspectos que eu comentei anteriormente, seca e dificuldades fiscais do governo central, né? Então, quando a gente olha para o comportamento do produto do Estado, a gente percebe um pouco mais que esses efeitos foram um pouco mais pronunciados, né? Próximo slide, por gentileza.
E dada a importância desse setor e os efeitos, a montante que ele tem, a gente acaba também respingando em outros setores, tais quais o setor industrial e o setor de serviços. Os gráficos aqui que eu trouxe, eles ilustram muito bem esse tombo que a economia acabou sofrendo. Ela já vinha numa recuperação, tal qual eu comentei no início, em relação à economia brasileira, e mais recentemente, com a pandemia, percebe-se uma queda bastante abrupta. Já deixo aqui uma pista do que eu vou comentar mais para o final, a gente já percebe alguma inflexão, mas foi uma queda bastante pronunciada, né? Próximo slide, por gentileza. Aqui trago também o IBCBR, e aí eu já começo a pincelar um pouco do que a gente espera para frente, né? O IBCBR aqui que eu trago é o regional, ele tem a mesma métrica daquele nacional que eu comecei apresentando, e a gente consegue perceber aqui, apesar da queda mais ou menos similar ao que o Brasil apresentamos também aqui regionalmente, mas percebe-se já nas leituras mais recentes como já começa a ter um sinal um pouquinho mais consistente de recuperação, ou seja, talvez que o governo vem chamando de uma retomada em V, talvez não seja exatamente um V dos mais fechados, mas tem já algum sinal de que é algo plausível de se pensar uma recuperação talvez um pouco mais rápida do que se vinha antevendo no início da pandemia. Eu não trouxe aqui gráficos e slides sobre isso, mas quem acompanha o Boletim Focus vai lembrar que as primeiras leituras do Focus logo depois da pandemia sinalizaram uma queda de PIB muito forte para o Brasil. Posso estar cometendo outra falha aqui, mas coisas do tipo 7, 8, 9 negativo em 2000 e fechamento 2020, né? E as leituras mais recentes já sinalizam alguma coisa próximo de 4, 4,5, algumas casas aí de pesquisa já falam alguma coisa um pouquinho menos negativa do que isso, né? Então, as leituras mais recentes começam a ser um pouco menos pessimistas do que logo depois da pandemia. Natural, isso é um comportamento humano, né? Da imprevisibilidade, tu botar um pouquinho mais de prêmio e de conservadorismo dentro das leituras. Próximo slide, por gentileza. Aqui também reforça o que eu já venho dizendo, né? Mas ao mesmo tempo reforça essa visão que o IBCBR nos traz, né? De que sim, de fato, é perceptível como a pandemia e aqueles demais aspectos que eu já comentei, como isso afetou a confiança das empresas e das pessoas, né? Mas como isso, de alguma maneira, nas leituras recentes, talvez porque o mercado já começa a trabalhar de uma maneira mais confortável, entre aspas, com as restrições da pandemia, porque algumas flexibilizações de isolamento, questão de bandeiras, que se trabalha em alguns estados, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, e acabam tendo um controle ainda que instável da expansão da pandemia, isso de alguma maneira começa já a afetar a confiança tanto das famílias como das empresas. Então, isso reforça a nossa sensação de que, sim, de alguma maneira está sendo entabulado a recuperação já neste momento. Próximo slide, por gentileza. Então, assim, já indo para o final aqui do meu comentário, né, o que a gente espera para o ano que vem? Mais ou menos essa linha que eu já venho traçando ao longo da minha fala, quer dizer, uma perspectiva de que 2020 seja ruim, como de fato não temos como evitar, mas talvez não seja tão ruim quanto a gente pensava há 3, 4, 5 meses atrás. E mais do que isso, que 2021, e aí nos anos posteriores já fica um pouco mais difícil de prever, a gente deve sim, até por efeitos estatísticos, uma base mais deprimida, mas não só por isso, o setor real, de uma maneira geral, ele deve ter um comportamento bem mais favorável que 2021, né? Até porque, muito provavelmente, vai continuar havendo algum tipo de estímulo econômico global, no sentido de recuperação, de atenuação dos efeitos da pandemia, e isso acaba tendo um efeito espalhado ao longo das cadeias produtivas. Próximo slide, por gentileza. Mas é fundamental aqui, para que isso se realize, né, é que haja de fato esse comportamento, para que esse comportamento se realize, é importantíssimo que a questão da pandemia tenha algum tipo de controle, seja através de vacinação, seja através de uma otimização das estruturas
que fazem o gerenciamento para que a pandemia não se alastre ou que tenham seus efeitos mitigados pelo setor produtivo. E internamente, acho que um aspecto importantíssimo é que a gente avance numa série de agendas de reforma para que a percepção de fiscal melhore frente aos agentes e que com isso se permita uma consolidação da recuperação da confiança de famílias e empresas. Obviamente, tem que ter muito cuidado com a questão do emprego e da renda das pessoas, porque isso vai formar o teu colchão de consumo, que é fator fundamental para que a economia encadeie num ciclo completo de pujança, né? Mas é fundamental que isso esteja no pipeline do governo, digamos assim, para que esse cenário mais positivo ele se confirme. Então, rapidamente passando, a gente acha que esse ano realmente não temos como fugir de um PIB por volta de -4 negativo. Ano que vem a gente acha que recupera para alguma coisa na casa do 3. Eu diria que eu teria um viés de alta aqui se as coisas forem bem gestionadas em termos nacionais, né? O que a gente não lidou esse ano, mas talvez a gente vá lidar ano que vem um pouquinho de inflação, né? Já vem lidando, na verdade, em algumas leituras, IGPM, sobretudo, que acaba captando muito efeito de transmissão de câmbio, mas como a gente teve uma atividade econômica que acabou ficando muito afetada esse ano, podemos ter algum tipo de problema com escassez de produção e esse equilíbrio acabe se dando em patamar de preço um pouco maior. Então isso pode fazer com que a taxa Selic tenha que ser ajustada ano que vem, até também para lidar um pouco melhor com esse cenário fiscal. Mas fundamental aqui é atravessarmos bem e conseguirmos lidar bem com a pandemia, né? E esse é o desafio que o governo tem e que as empresas têm. E que acho que o Banrisul fez fica até complicado de falar porque sou parte interessada, mas acho que a gente lidou muito bem com isso e eu entendo, acho que até salutar a gente fazer um pouco mais de comentário sobre isso. Presidente, eu acho que a sua fala agora, lhe passo a palavra aqui no caso. Obrigado. Obrigado, Cássio. Bom, primeiro eu acho importante fazer um retrospecto desse ano, principalmente levando em conta o que aconteceu a partir de março, né? E a partir de março ficou claro para nós no Banrisul que essa pandemia ia ser grave, ia ser prolongada. Então, a partir do dia 16 de março, nós tomamos uma série de providências para lidar com a pandemia. A primeira delas foi colocar em home office todas as pessoas, todos os colaboradores do banco que fossem do grupo de risco, bem como todas as atividades que pudessem ser feitas em home office ou fossem feitas. Então, na verdade, colocamos da administração central, que fica no prédio do centro de Porto Alegre, 3.000 colaboradores, colocamos praticamente 2.700 deles em home office, apenas 300 em trabalho presencial, que eram aquele mínimo necessário para a continuidade operacional, sistemas, computadores, etc. Então, fizemos essa iniciativa. E na rede de agências, nós também colocamos todos que eram de grupo de risco, obviamente, em home office, e também colocamos equipes de reserva para que pudesse fazer revezamento com as equipes que ficassem nas agências. Então, todas as agências que tinham quadros que eram suficientes para que esse revezamento fossem feitos, a instrução é que eles fossem feitos. Também achávamos que precisávamos de uma consultoria na área médica, então nós contratamos o Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de referência nacional, para nos dar consultoria, assessoramento no que tange a todos os protocolos de saúde da Covid-19. Então, se estabeleceu uma série de procedimentos que foram, a partir de então, todos seguidos estritamente às orientações do Moinhos de Vento. Então, dentre outras recomendações, uma vez que haja algum funcionário que teste positivo numa agência, a gente imediatamente fecha essa agência, a gente testa todos os funcionários dessa agência, só volta a funcionar depois que os funcionários estão liberados pelos exames, e ao mesmo tempo que se procede a uma minuciosa higienização da agência. E só para citar alguns dos procedimentos. Também utilizamos os serviços deles nessa consultoria de telemedicina, também é muito importante, então colaboradores ao longo do Rio Grande do Sul inteiro podem ter um primeiro approach de médicos via telemedicina do Moinhos de Vento.
Bom, esse processo continua até hoje, a epidemia está, de certa forma, até recrudescendo nesse momento, então continuamos com todos os nossos procedimentos, a contingência continua valendo nesse sentido de manter o máximo possível dos nossos colaboradores em home office, e vamos estar acompanhando a evolução da doença e da desenvolvimento das vacinas para que a gente possa voltar a um trabalho normal, e aí será provavelmente sempre com alguma parcela em home office, dado que diversos segmentos se adaptaram muito bem e foram muito produtivos nessa nova modalidade. E além da emergência de saúde, que a gente verificou logo ali também no mês de março, é que nós estávamos lidando também com uma emergência financeira. Diversos setores tiveram, principalmente na segunda quinzena de março e em abril, uma certa paralisia nos seus negócios, uma queda de faturamento que chegou, em alguns casos, de certos segmentos, a 50%. Então, isso nos fez ter uma preocupação em como ajudar os nossos clientes nesse momento. Então, a primeira decisão foi dar uma possibilidade de repactuação de parcelas a vencer de nossos clientes em créditos conosco. Então, nesse caso, a gente inicialmente facultamos a nossos clientes pedirem que as próximas 2 parcelas fossem repactuadas para serem pagas ao longo de um ano. E isso foi feito de uma forma muito exitosa, no sentido que foi desenvolvido muito rapidamente um app. Então, no próprio app do banco, no smartphone, era possível que o cliente solicitasse essa transação. Daí que nós temos aí, dá para ver aí no nosso slide, 228 mil contratos foram objetos dessa repactuação. Inicialmente eram 2 meses que repactuados para um ano, para linhas genéricas, vamos dizer assim, e certos créditos especializados tinham condições específicas. Então, no crédito imobiliário eram 6 meses de carência, e o saldo era reincorporado no prazo restante. No caso de linhas de BNDES de repasse, da mesma forma, os 6 meses eram repactuados ao longo do contrato. Crédito consignado, nós demos a possibilidade de 3 meses serem repactuados em até um ano, e também, após esses 2 meses, nós chegamos a oferecer para cliente que quisesse ainda uma segunda tranche de repactuação de mais 4 meses, mas o que se verificou, isso aconteceu em torno de junho e julho, é que a demanda foi baixíssima, ou seja, os clientes que solicitaram os 2 meses de prazo de repactuação não viram necessidade de pedir mais prazo. Então, isso foi uma boa notícia. Então, isso, no final, a grande repactuação foi essa, que já está, em grande parte dela, uma parte razoável já sendo paga, porque se você contar um prazo médio a partir de junho, julho, 12 meses, então a gente já estaria quase na metade desse pagamento. Das parcelas repactuadas, nós temos um total de parcelas que foram adiadas de 744 milhões de reais. Sobre essas parcelas, nós temos hoje números muito positivos. A inadimplência dessa parcela é apenas de 1,6%, só quase 8 milhões de reais não foram pagos, então essa carteira está evoluindo muito positivamente. O próximo slide, por favor. Também, a partir de junho e julho, o governo desenhou diversos programas de garantias de crédito que o Banrisul aderiu. Então, no caso do Pronamp, nós fizemos 18 mil operações, num total de 620 milhões de reais. Essa linha era uma linha muito adequada para os nossos clientes, ela permitia um alongamento de prazos, com uma taxa muito competitiva, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos a garantia integral do Tesouro Nacional sobre a eventual inadimplência. Nós também fizemos uma parcela do PES, que foi o primeiro programa a ser lançado pelo governo, mas não teve o sucesso dos demais programas, que esse PES é um programa emergencial de suporte ao emprego, que basicamente era para financiar folhas de pagamento. Mas nós fizemos também 2 mil operações, mais ou menos, um total de aproximadamente 62 milhões de reais. Também é uma linha muito favorável, mas ela é carimbada para pagar salários em empresas que têm uma folha de pagamento contratadas com o banco concedente do crédito. Então, isso talvez tenha sido um dificultador
burocrático para as empresas aderirem, o fato que a gente fez o que nos demandaram, que entendíamos e entendemos que era importante apoiar nossos clientes. E também aderimos ao PEAC, que basicamente é uma linha que foi remodelada, que é o FGI do BNDES, e também nós fizemos aí 550 milhões de PEAC nesse período, e também é uma linha muito interessante, que ela conta com garantia de até 80% do fundo por cada crédito individual, considerando-se um stop loss que gira em torno de 20% da carteira como um todo. Sobre nossa carteira, ela está, em termos de qualidade, ela demonstra uma alta qualidade. A inadimplência acima de 90 dias caiu em relação ao trimestre anterior, está em torno de 2,98, é o menor índice desde setembro de 19, então ela está no índice bastante confortável, e o nosso índice de cobertura de 90 dias também está em 260%, que basicamente é em linha com esse índice nos demais bancos de varejo que competem conosco. Se puder passar, por favor. Deixa-me passar o slide, por favor. Bom, no breakdown da nossa carteira, nós vemos também uma melhora no mix. O consignado tem crescido como proporção da carteira total. Em relação às pessoas físicas, já alcançamos 79% da carteira em crédito consignado, que é uma carteira, como os senhores sabem, que é absolutamente garantida pelos repasses dos empregadores, no caso INSS, estados, municípios. E também temos feito também algum esforço na área de crédito imobiliário para pessoas físicas, que hoje representa 11,4% da carteira total, e também no crédito rural, que temos crescido bastante também, que hoje representa 8,8%. Temos também um perfil de risco muito saudável nessa carteira, que hoje, com 88,8% do risco total em ratings de AA até C. Próximo slide, por favor. No crédito consignado, temos uma carteira crescendo em torno de 8,7% em termos anualizados como um todo, mas se olharmos o breakdown dela, a carteira originada por terceiros, por correspondentes bancários, crescendo a 20,6% ao ano, e a carteira que é originada por nós em torno de 4,7%. Na verdade, esse número é o número dos 9 meses, mas a gente já percebe no último mês de setembro já um crescimento superior a esse índice na originação das nossas agências. Esperamos aí que esse número continue para frente. Vamos aguardar. Mas de forma geral, o índice combinado de crescimento é expressivo, 8,7%, sendo que no canal correspondente um crescimento de 2 dígitos, 20,6% ao ano. Pode passar, por favor. No crédito imobiliário, como comentei, o crédito imobiliário nós entendemos que é uma excelente porta de entrada de aquisição de novos clientes, e é um produto que fideliza bastante o cliente. Então, acreditamos que o crédito para a pessoa física é um excelente negócio para nós, que nos possibilita adquirir clientes de uma qualidade superior. E esse ano temos feito um esforço nessa linha, fizemos 1.600 contratos novos, financiando 380 milhões de reais, a inadimplência no nível baixíssimo, 0,29% em pessoa física, e no caso de planos empresários, a inadimplência é de 1,77%. Então, acreditamos que é um excelente produto para nós continuarmos a incentivá-lo, mesmo porque, além de ser uma excelente porta de entrada, ele é um produto garantido, tem garantia de alienação fiduciária, então compõe junto com crédito consignado, uma robusta carteira de crédito, toda ela com bastante garantia, bem superior às garantias médias que nossos pares têm no mercado. Pode passar, por favor. Temos também um grande investimento na área rural,
Nós temos crescido também em 2 dígitos na área rural, em termos de créditos, o crescimento tem sido muito sólido. Para o orçamento nosso, prevê um crescimento de até 26%, mas em setembro contra setembro, 20 contra 19, o crescimento está em torno de 20%. Nós acreditamos também que, dado o tamanho na economia gaúcha do agronegócio, nós temos que continuar nessa rota de crescimento para que a gente alcance o market share nesse segmento que seja compatível com a nossa participação no mercado de crédito como um todo no Rio Grande do Sul. E acreditamos também que esse segmento é um dos segmentos que o Brasil é mais competitivo. Então, sendo o Banrisul um banco focado no estado do Rio Grande do Sul, nós não podemos não ter uma participação relevante nesse mercado. E tem se mostrado também um mercado com garantias sólidas, que os produtores têm tido, apesar das estiagens que ocorreu no ano passado, se espera que ocorra esse ano, com os preços nos níveis espetaculares que estão, provavelmente vão permitir que mesmo com estiagem haja possível uma passagem sem maiores traumas. Bom, eu passo então agora a apresentação para o diretor de Relações com Investidores, o CFO, Marcos Staffen. Por favor, Marcos. Obrigado, presidente. Bom, para falar um pouco sobre os nossos números, acho que nada melhor que o gancho de tudo que foi apresentado, não só sobre economia, como sobre a estratégia. Acho que, Alexandre, se puder passar para o próximo slide. Bom, como em linha com o mercado, a rentabilidade do banco foi afetada, sem dúvida, onde fechamos os 3 primeiros trimestres de 2020 com resultado de 495 milhões, 46% inferior ao resultado do mesmo período de 2019. As principais linhas de explicação deste desempenho vêm por uma menor margem financeira, onde o efeito do teto do cheque especial explica grande parte dessa queda. Além disso, tanto o aumento de provisões de créditos quanto uma redução nas receitas de tarifas e serviços ajudam a explicar esse menor resultado nos 9 primeiros meses. Alexandre, próximo slide. Bom, sobre margem financeira, dado, conforme eu comentei anteriormente, o cheque especial o principal ponto de retração, mas eu gostaria de destacar 2 pontos. No quadro, no nosso canto inferior direito, a questão de margem financeira sobre ativos rentáveis, a nossa margem de crédito, apesar de toda a queda que ocorreu do quarto para o primeiro trimestre desse ano, de novo o efeito do cheque especial, ela vem se mantendo com bom nível de resiliência, isso sobretudo a um crescimento maior em linhas como o consignado, que se traduz em boas receitas de crédito. Além disso, o terceiro tri, como vocês podem observar, no tocante da tesouraria, tem um efeito pontual de marcação a mercado em títulos e valores, sobretudo nas LFTs, os títulos do governo federal indexados à taxa Selic, que acabaram sofrendo com uma abertura de taxa, com o mercado exigindo prêmios maiores, dadas todas as questões fiscais que vêm ocorrendo. Vamos passar para o próximo slide. Um destaque importante, sem dúvida, é a nossa captação. O banco, como um banco de varejo, com o maior market share em depósito a prazo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Isso se deve a uma marca muito forte, consolidada e sólida. Deve-se à estrutura de captação do Banrisul, com forte presença de pessoas físicas, cerca de 2/3 desse total corresponde à pessoa física, e com um custo médio alinhado, ou talvez um dos mais baixos do mercado. Isso se traduz numa liquidez, hoje o banco está com os seus maiores níveis de caixa, que tendem a ser decisivos para o futuro, com uma estabilização de cenário para dar suporte ao crescimento da carteira de crédito. Vamos passar. Com relação à receita de tarifas e serviços, acho que uma queda, dados os efeitos da pandemia,
dentro do esperado. Já conseguimos, num passado recente, até o final do ano passado, cobrir toda a nossa folha de pagamento, todas as despesas de pessoal com essas receitas. Isso sofreu ao longo dos três primeiros trimestres de 2020, mas se observarmos, sobretudo no terceiro TRI, já ocorre uma reação, acho que o fundo do poço acabou acontecendo no segundo trimestre, sobretudo na nossa empresa de adquirência, Banrisul Cartões, a Vero, que já começa a ter uma performance bem mais interessante. Acho que podemos passar. Na questão de despesas administrativas, acho que a gente vai conseguir explorar depois na apresentação quais são as estratégias que já vêm norteando e vão norteando os próximos períodos do banco, mas a gente já observa uma redução, quase 5%, 4,8%, no terceiro TRI, 9 meses contra 9 meses. Isso ocorre de maneira geral, e um destaque, as despesas de pessoal, elas crescem apenas 1% no período, abaixo da inflação, também marcando o controle de custos. Próximo slide, por favor. Bom, para fecharmos os principais indicadores, nosso índice de Basileia, hoje o banco tem 16,2 de Basileia, 15,4 em nível 1, capital principal. Isso demonstra nossa estrutura sólida de capital, que, aliado aos nossos confortáveis níveis de liquidez, nos dão toda a possibilidade de crescer, de expandir negócios. Aqui cabe um destaque com o próximo slide, acho que ele vem vinculado. E conforme o Alexandre já havia comentado na apresentação, o Banco Central, em 2020, limitou a distribuição de juros sobre capital próprio e dividendo para as instituições financeiras, ao mínimo legal. E o banco segue muito forte em Basileia, e isso não tende a ser um problema, para que se consiga manter um nível de payout, conforme a gente consegue demonstrar no gráfico. O banco vem historicamente tendo um nível de 40%, que seriam os 25% legais mais os 15% obrigatórios, ou seja, nenhuma questão com relação ao nosso capital tende a ser um problema para frente, para a sequência dos negócios e para a remuneração ao acionista. Eu encerro por aqui a minha fala, devolvo ao nosso presidente Cláudio Coutinho para seguir com a apresentação e o que a gente espera para o futuro do banco. Ok, obrigado, Marcos. Bom, desde que essa nova diretoria assumiu em julho do ano passado, nós traçamos diversos planos de modernização e evolução do Banrisul, basicamente numa trilha do banco ficar mais competitivo, com um custo mais adequado. Então, para isso, a gente endereçou diversas linhas de atuação. Primeiro, no final do ano passado, início desse ano, começamos um grupo de trabalho para racionalização das nossas agências. Então, isso foi feito um grupo de trabalho em que já começamos a racionalizar, fechar e fundir agências a partir de fevereiro, e em março sobreveio a pandemia. Então, com a entrada da pandemia, com a mudança de foco nossa para tentar resolver as emergências, tanto de saúde como financeiras, esse processo ficou paralisado durante 3 meses, de abril, maio, junho. Em julho retomamos ao normal e agora demos seguimento não só ao fechamento e fusão de agências, como também continua o trabalho da equipe de planejamento para propor novas ações de racionalização da nossa rede de agências. Também, por outro lado, nós discutimos desde o ano passado como o Banrisul deveria se inserir num ambiente de inovação, de disrupção, além das nossas próprias unidades de transformação digital que foram feitas a partir da consultoria da McKinsey, como a gente poderia acelerar esse processo. Então, tomamos várias ações. Uma delas, nós somos um dos sócios fundadores do Instituto Caldeira, que é um instituto de inovação em Porto Alegre, que conta com a participação de empresas de vanguarda tecnológica do Rio Grande do Sul e outras tradicionais, que também é um espaço de criação e de coworking, para se incubar e se acelerar iniciativas de
de inovação. E o Banrisul criou a sua própria espaço de inovação, sua própria aceleradora incubadora, que é o Banritec, em parceria com a Tecnopuc. Então, num prédio do Museu das Comunicações, que fica perto da nossa agência central, da Direção-Geral do Banco, vai funcionar o que é o Banritec, que vai ser o nosso hub, onde nós vamos estar acelerando e incubando empresas de tecnologia, empresas startups, que basicamente também focando em inovações para o setor financeiro, que é nosso interesse. Nosso interesse nós nos acelerarmos com tecnologias disruptivas que possam ser originadas a partir dos nossos investimentos e também da criação do ambiente de conexão e de criatividade. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor, Alexandre. Bom, sobre o que temos feito no digital, aqui já nós temos entregue dia a dia, mês a mês, diversas novas ferramentas, diversas novas features do nosso app. Recentemente a gente colocou 34 convênios de crédito consignado municipais no nosso app, então esses convênios podem contratar diretamente no app, assim como o convênio com o Estado do Rio Grande do Sul também pode ser contratado, consignado diretamente no app. Também colocamos recentemente, agora, tem 2 semanas, no nosso app a possibilidade de optar e de ingressar ou aumentar investimentos em planos de previdência da nossa empresa Rio Grande Previdência. Então, nós temos paulatinamente crescido demais as ofertas que nós fazemos via digital aos nossos clientes, possibilitando a eles uma jornada tranquila, fácil, sem necessidade de ir fisicamente à agência ou de telefonar para alguém. É algo muito fácil. Aqui tem os números do nosso crescimento do uso dos canais digitais. Tivemos 261 milhões de acessos nesses 9 primeiros meses de 2020, crescimento de 34% em relação ao ano anterior, sendo que 76% das nossas transações são em canais digitais. Recentemente também, estou falando coisa de um mês para cá, também foi incluído nos acessos aos portais .gov.br e rs.gov.br, que são os portais de entrada para utilizar todos os serviços digitais, tanto do governo federal como do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nós fizemos um convênio, nós somos o segundo banco a ter essa possibilidade, que a gente, com esse convênio, os nossos clientes não precisam ter outra senha ou login para acessar, por exemplo, a Receita Federal, o site da Receita Federal. Eles podem fazer o login no site .gov.br, utilizando o login e senha do Banrisul, que eles usam para acessar seu home office, o nosso office, ou afinidade, ou no computador, e dessa mesma forma ele vai acessar os dados dele da Receita, ou qualquer processo digital que ele queira no governo federal ou no governo do Estado do Rio Grande do Sul, sendo uma facilidade que não precisa ter uma variedade de senhas para cada um desses portais. Então, estou dando aqui exemplos de coisas que aconteceram de um mês para cá e permanentemente nossos squads estão entregando novas ferramentas para o nosso Banrisul Digital, que é um app facílimo de se usar. Também lançamos recentemente, isso deve ter uns 2 ou 3 meses, o Banrifest, que é um pagamento por aproximação, é uma pulseira de pagamento, e nesses tempos de pandemia, que as pessoas não querem ter nenhum contato, o cartão na máquina, o dedo na botoeira da maquininha, então com o Banrifest você consegue fazer pagamento só por aproximação, sem nenhum contato físico. Bom, próximo slide, por favor. Também o Banrisul tem um destaque muito grande na agenda de sustentabilidade. Nós temos agora incentivado sobremaneira a geração solar distribuída. Então, desde o ano passado, nós tivemos um crescimento expressivo de número de contratos de clientes que estão implantando nas suas propriedades ou nas suas residências, ou então na sua indústria ou comércio, geração distribuída através de placas de
geração de energia fotovoltaica. Nós crescemos de 500 para 3 mil contratos em um ano e o valor liberado 115 milhões. Além disso, nós temos também financiamentos para energia eólica, enfim, para todos os segmentos de energia renovável. Somos também signatário do Pacto das Nações Unidas desde 2013 e também somos alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós, provavelmente, nos próximos meses, vamos incrementar a nossa atuação no segmento de sustentabilidade em linha com as preocupações de nossos stakeholders em relação a esse tema. Próximo, por favor. Em relação ao aspecto social, o Banrisul ele apoia inúmeros programas sociais ao longo do Estado, sejam programas sociais de cunho cultural, de cunho de saúde, de cunho de apoio aos vulneráveis. No caso do projeto Pescar, é apoio aos jovens em zonas vulneráveis entre 16 e 19 anos, abrigos de idosos, hospitais para pessoas de doenças específicas, de câncer, enfim. Daria aqui não sei quantas páginas aqui de apoio que o Banrisul faz do ponto de vista social ao longo do Estado. Então, investimos mais de 6 milhões e temos aí uma equipe que acompanha aí todos os nossos investimentos nessa área. Próximo, por favor. Bom, dentro do contexto que eu já comentei mais cedo sobre a nossa reestruturação de custos, nós temos uma preocupação, como mencionou o CFO Marcos durante a apresentação, preocupação muito grande com custos administrativos. Somos obsessivos em relação a custos, não só custos de pessoal e rede de agência, mas também nos demais custos, contratações de terceiros, compra de equipamentos, enfim. Todos os contratos que significam custo para o banco, nós somos rigorosos, contratos de publicidade, todos a gente temos um comportamento muito aguerrido no sentido de conter ou reduzir os custos. No caso do PDV, nós abrimos um programa de desligamento voluntário para até 1.500 colaboradores. Eram elegíveis para esse PDV funcionários que já fossem aposentados ou que fossem aposentáveis, já tivessem adquirido o direito de se aposentar e não o fizeram, ou aqueles que adquiririam esse direito de se aposentar nos próximos 2 anos. 903 colaboradores aderiram, sendo que 68 desses 903 são da área de TI. A área de TI tem uma condição especial no sentido desse desligamento, que eles se darão até o final de 2022, a critério da direção, da nossa diretoria de TI, porque era necessário, em certas situações, que houvesse uma passagem do trabalho e, enfim, do conhecimento específico. Então, para que não houvesse solução de continuidade, esses 68 podem, alguns deles, serem desligados ao longo de 21 e 22. Os demais serão desligados, quer dizer, os 903 menos 68, vão ser desligados até o dia 15 de dezembro de 2020, agora. Então, praticamente mais 15 dias. O custo estimado, foi feito o custo estimado dessas demissões, em torno de 180 milhões de reais, e a economia anual estimada, pelo menos a economia direta e indireta, ou seja, salários e encargos de todas as formas, é em torno de 160 milhões de reais. É lógico que além dessa economia, existem economias de terceira e quarta ordem que a gente não sabe mensurar, que é o fato de não ter mais a posição, um aluguel a menos, custo de energia, de viagem, enfim. Então, isso não foi avaliado. Foi só o custo de salário, encargos, férias, 13º, prêmios, etc. Então, isso que se estimou em 160 milhões de reais anuais. Conseguimos também, nesse PDV, eu diria que ele tem uma característica inédita em relação ao Brasil, que foi uma vitória nossa, que todos que aderiram ao PDV, ao mesmo tempo, concedem ao banco uma quitação integral ao contrato de trabalho. Isso significa que essas pessoas não podem entrar na justiça discutindo mais qualquer valor em relação ao contrato de trabalho quitado.
Então, isso vai no capítulo do Banrisul ir tratando e zerando, enfim, dando o tratamento adequado para que acabar com os passivos ou que não deixar que eles cresçam do ponto de vista trabalhista. Além disso, temos também isso tudo em paralelo, né, uma reestruturação. Você está reduzindo o quadro, do outro lado você está também reestruturando a rede de agências. Então, como eu já comentei mais cedo, teve um processo que começou e foi interrompido em março e voltou em julho, e nós estamos dando continuidade a esse processo e ele vai continuar. Eu diria que vai ser um processo que vai continuar, vai ser permanente, que vai ser a avaliação da rede e otimizando ela no que for possível. Além disso, em relação ao pessoal, nós também contratamos uma consultoria internacional, uma consultoria muito renomada, com muita expertise na área de pessoal, inclusive na área de bancos, que é a Mercer, e basicamente o objetivo é que a Mercer reveja todo o nosso plano de carreira, nossa trilha de carreiras, nosso plano de carreira, nosso plano também de remuneração, toda a nossa remuneração variável. Então, a gente acredita que reduzindo parcialmente o quadro, reestruturando agências e também alinhando de uma forma mais eficiente os interesses de nossos colaboradores e de nossos stakeholders, a gente consiga aí alcançar resultados mais positivos para todos. Então, esse trabalho está ongoing, quer dizer, a gente provavelmente vamos estar implementando ao longo de 2021. E acreditamos, então, que vamos colher frutos em relação a ele. Por favor, próxima. Bom, e resumindo, fazendo a conclusão, os nossos focos continuam sendo ser um banco de varejo focado no sul do Brasil, com foco em créditos com uma garantia muito sólida, quer dizer, basicamente é crédito consignado, imobiliário, o agronegócio e também, obviamente, o segmento de micro e pequenas empresas, que são também varejo e que também é muito importante a gente utilizar nossa capilaridade ao longo do Rio Grande para que a gente alcance essas empresas. Temos também como grande foco a gestão obsessiva de custos, otimizando ao máximo nossos canais de distribuição e formas de trabalho, de modo que a gente consiga o menor custo possível, que é muito importante a gente ganhar um grau de eficiência nesse momento. E por fim, eu agradeço a PIMEC São Paulo e a PIMEC do Rio Grande do Sul pela oportunidade de estarmos aqui expondo aos stakeholders do Banrisul nossos resultados e a nossa estratégia, e me coloco aí à disposição. Muito obrigado. Ivanor, Alexandre, tu vai querer fazer alguma introdução? Sim, pode deixar comigo. Tá bom. Então depois, logo que tu terminar, a gente faz as perguntas e as respostas, tá bom? Bom, parabenizo a todos aí pelo nível de informações dadas ao nosso público de associados e investidores e interessados. Dizer que o selo assiduidade é o nosso reconhecimento, né, dos analistas e sócios da APIMEC, aquelas companhias que buscam uma boa governança corporativa. Né? E nós vemos isso no Banrisul. Né? Um dos pilares é a transparência, e a gente observa que o Banrisul tem buscado, né, essa permanência e contato com o mercado. Nós da APIMEC Sul, e também as outras APIMECs, temos recebido sempre o apoio aí do Banrisul nos nossos eventos. Né? O Banrisul, o banco e a corretora são sócios, pessoa jurídica da APIMEC Sul. Né? Nós agradecemos desde já, né, esse apoio. Somos muito gratos, né, por isso e por esse reconhecimento.
Em nome, então, da APIMEC, eu parabenizo toda a equipe aí do Banrisul. Parabéns a todos, né, por essa reunião. Obrigado. Bom, Ivanor, obrigado. Então, dando sequência, agora nós vamos fazer a leitura de perguntas que estão vindo no chat da apresentação para que elas sejam endereçadas pelo banco. A primeira pergunta, ela questiona por que há um desconto grande em relação aos bancos privados e se há alguma perspectiva na ótica da administração de buscar reduzir esse desconto. Bom, certamente o desconto dos bancos públicos em relação aos privados são semelhantes. Me lembro que o último número que eu vi, o desconto do Banco do Brasil era muito similar em ordem de grandeza que o desconto que nós tínhamos. Certamente há uma diferença pelo fato de ser público, em termos de gestão, em termos de agilidade, comparado com bancos privados. Nós temos que seguir todo um regramento que os bancos privados não são obrigados a seguir. Dou como exemplo contratar qualquer prestador de serviço. É necessário seguir os regulamentos da Lei 8666, fazer licitação, e a licitação ter seu prazo intrínseco. Às vezes os competidores impugnam, enfim, tem lá um prazo que não é determinável. Então, e muitas vezes também, nem sempre o bidder que faz o menor lance é aquele que o banco gostaria de contratar em termos de qualidade e tecnologia. Muitas vezes você é obrigado a contratar o mais barato. E provavelmente os nossos concorrentes, que são privados, escolhem os seus prestadores de serviço com mix de preço e qualidade, não só preço. Então, no nosso caso, satisfeito certas condições mínimas legais, você é obrigado a contratar o mais barato. E nem sempre é o mais eficiente, que dá um retorno mais rápido. Além disso, também do ponto de vista de quadro de pessoal, nós temos restrições a contratar e a demitir. A gente não pode ir num banco da concorrência e fazer um bid e tirar um profissional de qualidade, de sucesso, para integrar nossos quadros. Aqui você tem que fazer um concurso público, que nossos concorrentes não são submetidos a isso. Então, eu diria que esse desconto não é do Banrisul, é um desconto que um banco público tem em relação a um banco privado, em decorrência dessa diferença de liberdades para a administração. Isso aí é um fato. Eu não sei se vocês gostariam se Marcos ou Alexandre gostaria de complementar algum item. Eu complementaria, sim. O senhor colocou toda a dificuldade do DNA do Banrisul enquanto empresa pública. Agora, durante a apresentação, a gente buscou exatamente mostrar os passos que o banco tem fazendo para endereçar o ambiente econômico e de produção atual, que ele é bastante desafiador, com proteção, sobretudo, da qualidade dos ativos, e isso justifica alguma perda de rentabilidade, de eficiência no momento, mas as medidas que estão sendo tomadas, seja com foco em TI, seja com foco em processos e, sobretudo, com foco em gestão de custos, elas naturalmente vão trazer para uma relação outra em relação aos pares, sejam públicos ou privados. Hoje a gente sabe que sim, o ambiente ele não dá uma perfeita valuation do que seria o ativo, independentemente de controle privado ou público, porque isso já está, como eu falei, na estrutura da empresa, mas sim, os passos que a administração está tomando em termos de tornar cada vez mais robusta e eficiente essa estrutura de negócio, com todos os seus parceiros, com todas as suas empresas coligadas e controladas, seja a corretora, seja a parte de cartão, seja a produção de operações de empréstimo consignado em nível Brasil, para que a gente consiga trabalhar com uma estrutura que tem por natureza custos variáveis, porque ela cresce com velocidade, e outros produtos que, juntando com o que o Cássio comentou com relação à possível perspectiva da economia, esse V, que talvez não seja um V tão rápido assim, mas ainda assim uma possibilidade de uma recuperação lenta, endereça questões de melhora de
Valuation intrínseco do Banrisul, de perspectiva de qual seria o valor a mercado julgado pelos entes que participam do mercado do preço da ação do Banrisul. Então, os esforços da empresa estão voltados à busca de eficiência, que vai se traduzir na visão do mercado, o melhor aproveitamento de toda a estrutura de negócio, beneficiando os seus acionistas e, em primeiro lugar, a empresa. Diretor Marcos, eu não sei se mais alguém tivesse, não passo para a próxima. Não, acho que foi muito completa a tua complementação, obrigado. Procurando também responder outras questões que estão das mais variadas, mas que têm propósitos semelhantes, como, por exemplo, o que a gente espera, qual é o preço da ação lá em 21. O banco ele não trabalha com perspectivas externas de preço, ele persegue eficiência. O preço é uma consequência da visão do mercado sobre o ativo. Quanto melhor a gente conseguir demonstrar todo esse potencial da empresa, quanto melhor a gente conseguir aproveitar o manancial de oportunidades que existem, melhor vai ser esse preço-alvo que o mercado estipula. Tá? Corretora, já comentamos alguma coisa. Qual é o patamar de nível de retorno sobre o patrimônio líquido que o banco estima que deva manter numa perpetuidade ou num modelo mais longevo? Não sei, Coutinho, se quer começar? Posso depois? Por favor, Marcos. Não, perfeito. Talvez essa é uma pergunta, além de muito pertinente, uma das mais difíceis respostas, né? Sem dúvida, o setor bancário, não só o Banrisul, como um todo, tem ainda retornos bem expressivos, né? Mas é um setor de constante transformação, que está sofrendo com constantes transformações e talvez, atendendo a pergunta em específico, qual é o ROI que a gente estima para o Banrisul, eu responderia de uma outra forma. O nosso objetivo de ROI para o Banrisul é estar alinhado com o ROI dos principais bancos de varejo, fechar o gap que ainda existe, e acho que as ações, conforme muito bem detalhadas pelo presidente, estão sendo tomadas justamente nesse intuito. Aí a próxima pergunta lida com esse mesmo tema, que fala com relação ao desconto, e aqui eles comentam que nós estamos negociando na faixa de 66% do valor patrimonial. Uma recompra de ações faria algum sentido? Bom, esse assunto sempre estará em consideração, mas a gente não tem, no momento, nenhuma decisão sobre isso. Mas é um assunto que sempre está em consideração, mas diria que no curto prazo nós estamos muito envolvidos com as ações de administração interna, mas esse é um assunto que está sempre na mesa, mas não tem nada definido. E, presidente, possivelmente o senhor já comentou, então, vem várias perguntas sobre o mesmo assunto. O PDV, os custos dele transitarão no último trimestre? Sim. Sim, integralmente. Dos 180 milhões que o senhor havia comentado e que foi objeto de um comunicado ao fato relevante ao mercado, a gente estima que alguma coisa de 50%, ao redor de 50%, seja o resultado na última linha. Então, o trimestre em si, naturalmente, ele já vai ter o desempenho recorrente do trimestre, que a gente está buscando trabalhar nessas condições econômicas menos impactadas, ainda no período de saída ou tentativa de saída de uma pandemia, mas que eles vão ter, em prol da eficiência para 2021 em diante, o reconhecimento dessas despesas, na ótica de o primeiro processo sendo iniciado, mas esse processo ele não acaba simplesmente com o pessoal, ele é uma integração entre toda a estrutura de despesas do Banrisul. Então, sim, semelhante com o que houve em outros planos que o banco fez, a única diferença sendo que esse plano ele conseguiu o ineditismo da quitação total, ou seja, não há nenhum reconhecimento de despesa futura pela saída dos empregados. O trimestre ele vai ter um impacto que nós vamos tratar, quando divulgar a mercado, como um impacto não recorrente, um impacto gerencial para fazer o ajuste da estrutura de negócio do banco agora impactado. E é importante dizer que sim, já temos, em que pese a expectativa de o Cássio de um cenário inflacionário
mais forte no ano que vem, algum ajuste de preço que vai fazer com que naturalmente, inclusive preços das operações, ela sofra alguma correção, o que nós já temos contratado? Por uma base menor em termos de quantidade de empregados em 2021, o dissídio da categoria que vai reajustar a folha a partir de setembro do ano que vem. Então, esse foi o benefício que se obteve com a negociação coletiva, junto com os demais bancos, junto com a categoria, em setembro, que impactou uma parcela do resultado do trimestre por conta de um componente fixo, um abono que houve, mas esse custo ele vai acabar transitando, sim, só reforçando a mercado o reconhecimento dele líquido no balanço do último trimestre. Com relação ao fato de que o banco ele interrompeu pela 4820, pelas medidas de endereçamento da pandemia, o fluxo de pagamento de dividendos e diminuiu o payout, se há alguma possibilidade de pagamentos, retomar um fluxo diferente, quando retomaria pagamentos extraordinários de dividendos ao início de 2021 ou a partir de 2021. Marcos, por favor. Claro, presidente. Acho que conforme a gente havia comentado, o banco tem uma tradição de fazer pagamento de dividendos muito em linha do mercado e tem uma estabilidade, vem mantendo uma consistência na faixa dos 40%, os 15% extraordinários, além dos 25% legais. Então, respondendo de imediato, imagino a manutenção dessa estrutura de payout. E é importante reforçar, Marcos, que a estrutura de remuneração aos acionistas dentro da política que o banco prevê, ela busca preservar, sim, a estrutura de capital do banco, e ela tem uma regra onde ela estabelece as condições mínimas para que o banco possa, pelo menos, discutir a possibilidade de um pagamento extraordinário. Nada indica que não possa voltar a ocorrer, porque o histórico do banco, nesse sentido, ele é a seu favor. Ele é um bom pagador de dividendos e, mais do que isso, ele é um pagador de dividendos de forma frequente, inclusive pelo benefício tributário que o banco aufere a partir do momento da antecipação desses dividendos. E um pouco na linha do cenário financeiro, se existe alguma cor no comportamento de margens para o ano que vem e na questão de crédito, uma expectativa de provisionamento. Podia passar para o Oswaldo. Oswaldo, por favor. Eu acho que antes de entrar na resposta, acho que vale a pena dar uma repassada no que foi reparcelado e o que meio que aconteceu. Que nem já mencionado pelo presidente, foram na faixa de 744 milhões de créditos reparcelados, aonde a gente... Mas várias coisas é importante destacar. A primeira é que esse reparcelamento foram concentrados e destinados para o cliente bom do Banrisul. E era aquele cliente bom que, inclusive, estava adimplente. Tá? Desse volume reparcelado, a gente já amortizou na faixa de 162 milhões. E que nem já destacado, a parcela em atraso, acima de 60 dias, está tendo uma performance muito boa, que é na faixa de 1,6%. Em relação à provisão, a gente continua monitorando diariamente, em especial a evolução de atraso por tipo de setor, por tipo de empresa, e a impressão que a gente tem hoje é uma impressão muito melhor do que a gente tinha há 3 meses atrás. A gente entende que as provisões que foram feitas são suficientes para administrar as perdas esperadas, e eu, assim, pessoalmente, acredito que essas provisões, se tudo continuar acontecendo do jeito que está acontecendo, deverão ser menores para 21. Com relação à margem, conforme questionado, acho que o principal ponto de mudança de patamar dos atuais níveis é o nível de liquidez.
o banco, dado um crescimento não tão expressivo da carteira de crédito, ou melhor, refazendo a minha frase, menos expressivo nesse ano do que em 2019, nós tivemos um crescimento de captação em níveis muito mais relevantes. E a parcela expressiva desse recurso foi direcionado para a tesouraria, onde com uma taxa de juros menor, acabou comprometendo se a gente pensar em termos de NIM. Então, dado tudo isso que foi comentado sobre as estratégias, sim, com crescimento de carteira de crédito, com um cenário melhor, a gente imagina, sim, que possa voltar a ter NIMs de maneira crescente, de maneira recorrente. Na mesma linha, essa expectativa agora de poder fazer o crescimento da carteira de crédito, como é que... O senhor já respondeu, diretor Coutinho, com relação à questão de provisão, que deve ficar na mesma patamar estabilizado nos níveis atuais. Mas como é que fica o índice de cobertura da carteira e se essa carteira de crédito há uma previsão para expansão para outros setores? Não, como eu comentei já no final, e também foi mencionado pelo Marcos, nosso foco são esses focos. E foco é foco, né? Eu não posso ter 10 focos. Tem que ter, então, nosso foco é consignado, agro, imobiliário. É isso que... Então, esses são os principais itens da nossa carteira. E vamos continuar focando neles. A gente não vai abrir mais frentes, de modo que a gente não consiga dar a devida atenção a todas. Então, o nosso foco é imobiliário, agronegócio e consignado. Então, esses que são nossos focos. E aí, então, só aproveitando o seu gancho, presidente, tem uma pergunta que comenta o mercado de renda variável, como uma forma geral, que no cenário atual, o número de investidores PF na Bolsa batendo recordes. Como a empresa vê o reposicionamento da sua empresa Banrisul Corretora, se há alguma estratégia nesse sentido? Bom, nós estamos aí repensando a corretora, estamos aí em estudos, a gente em breve podemos estar anunciando o reposicionamento da atividade da corretora. No momento a gente não tem ainda nada para anunciar, mas isso estamos em estudos e a gente quer dar uma utilização à corretora um pouco mais forte do que a presença tem sido até agora. Então, a corretora provavelmente vai ter um papel no futuro melhor, mais importante que tem hoje, mas a gente ainda não fecharam os planos, não temos nada ainda decidido finalmente. Então, estamos ainda aguardando alguns estudos para que a gente faça a decisão final e aí possamos anunciar. E por conta do tempo, antes de agradecer, né, fazer o fechamento da apresentação em si, acho que 2 perguntas mais a gente podia responder. Primeiro, se existe alguma possibilidade de o banco buscar migrar para outros níveis de governança corporativa de listados na Bolsa, sair do nível 1 para um outro 2. Se o senhor me permitir, eu posso endereçar essa pergunta? Existe uma vedação natural com relação ao novo mercado, porque o banco ele compõe com ações ordinárias e ações preferenciais, existe a regra de controle por parte do Estado. O Estado hoje tem 98% das ações ordinárias, mas ele tem menos de 50% do capital. Portanto, o novo mercado, somente ações com direito a voto, é uma norma constitucional do Estado do Rio Grande do Sul que a empresa tem que manter. Agora, em relação a nível 1 ou nível 2 de listagem, o banco, ele hoje é um nível 1 com grandes endereçamentos que enfocam condições dos demais níveis. Se nós pegarmos a condição de tag-along para todas as ações, nós estamos tratando, em casos específicos, mas ainda assim tratando com a mesma condição paritária e igualdade com ações do grupo de controle. E segundo, o banco ele endereça questões relativas ao nível 2, como, por exemplo, o Comitê de Arbitragem para a resolução de todos os problemas. Então, nós endereçamos as questões constitucionais legais que impedem o banco de buscar outros níveis e fizemos uma adequação no nosso estatuto, e todas elas são regras estatutárias, onde qualquer alteração implica uma chamada de assembleia de acionistas
para efetivamente lidar com esses pontos. Deixa eu pegar aqui a última pergunta, que foi, assim, é só voltando na questão do crédito, porque ele ainda é impactante em termos de resultado, se com a melhora que a gente está vendo na carteira, se o banco espera ainda, ou quando seria o momento que se esperaria o pico da inadimplência dos créditos atualmente gerados? Oswaldo? Assim, essas perguntas são complicadas. Eu espero que para o final do ano, e assumindo que as coisas continuarão performando e acontecerão do jeito que estão previstas. Eu acho que muita coisa boa é esperada aí para esse final de ano, início do ano que vem, em especial a parte da vacina, e essas coisas são muito importantes para afastar a segunda onda do coronavírus. Trabalhando nesse cenário, eu entendo que seria no final do ano. Bom, presidente e demais colegas representantes do Banrisul nesta apresentação, da parte das perguntas e do tempo que a gente havia destinado, eu acho que a gente já foi um pouco além. Se o senhor quiser, o presidente, endereçar, deixo com o senhor as considerações finais. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom, gostaria de agradecer a APIMEC Sul, a APIMEC São Paulo, a oportunidade do Banrisul, sua diretoria, seus profissionais colocarem para os investidores e demais stakeholders o que o Banrisul tem feito, com os resultados, seus planos, e também agradecer a todos que participaram e perguntaram nessa videoconferência. Agradeço a todos. Muito obrigado. Nós também agradecemos muito pela parceria.